Capítulo 12. Currículo do Espírito Santo. Parte 3. O investimento na realidade. Uma vez eu te pedi que vendesses tudo o que tinhas e que desses aos pobres e me seguisses. O que eu queria dizer era isto: se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar os pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Os pobres são simplesmente aqueles que investiram de forma errada e eles de fato são pobres. Posto que estão em necessidade, te é dado ajudá-los, já que estás entre eles. Considera com que perfeição a tua lição seria aprendida se não estivesses disposto a compartilhar essa pobreza. Pois pobreza é falta e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. Suponha que um irmão insista para que faças algo que achas que não queres fazer. A própria insistência do teu irmão deveria dizer-te que ele acredita que a salvação está nisso. Se insistes em recusar e vivencias uma relação rápida de oposição, estás acreditando que a tua salvação está em não fazer isso. Nesse caso, estás cometendo o mesmo equívoco que ele e estás fazendo com que o seu erro seja real para os dois. Insistência significa investimento, e aquilo em que investes está sempre relacionado com a tua noção de salvação. A questão sempre se divide em duas. O primeiro lugar, o que tem que ser salvo. Em segundo lugar, como pode ser salvo. Sempre que ficas com raiva de um irmão, por qualquer motivo que seja, estás acreditando que o ego tem que ser salvo e salvo pelo ataque. Se ele ataca, estás concordando com essa crença, e se tu atacas, estás reforçando-a. Lembra-te de que aqueles que atacam são pobres. A pobreza dos teus irmãos pede dádivas, não mais empobrecimento. Tu, que poderias ajudá-los, com certeza estás agindo de maneira destrutiva se aceitas a sua pobreza como tua. Se não tivesses investido como eles, nunca te ocorreria não ver a necessidade dos teus irmãos. Reconhece o que não importa e se os teus irmãos te pedem algo ultrajante, faze precisamente porque não importa. Recusa e a tua oposição estabelece que isso importa para ti. Contudo, foi apenas tu que fizeste com que o pedido fosse ultrajante, e todo pedido de um irmão é para ti. Por que insistirás em negar-lhe? Pois fazê-lo é negar a ti mesmo e empobrecer a ambos. Ele está pedindo salvação assim como tu. A pobreza é do ego e nunca de Deus. Nenhum pedido ultrajante pode ser feito a alguém que reconhece o que tem valor e não quer aceitar nenhuma outra coisa. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva e esse é o único caminho para salvá-la. Qualquer resposta que não seja o amor nasce de uma confusão a respeito do que e do como da salvação, e essa é a única resposta. Nunca percas isso de vista e nunca te permitas acreditar, mesmo por um instante, que existe outra resposta, pois com certeza irás colocar-te entre pobres, que não compreendem que vivem na abundância e que a salvação já veio. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destruído ou destituído. O que ele vivencia então é depressão ou raiva, porque o fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso, mesmo se está completamente ciente da ansiedade, não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego, que sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo, insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente.
Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente, mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo, e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como o mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego. Pois todos acreditam que a identificação é salvação. No entanto, considera o que tem acontecido, pois pensamentos de fato têm consequências para aquele que o pensa. Tu entraste em conflito com o mundo conforme percebes, porque pensas que ele te é antagônico. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é antagônico ao que está dentro, e portanto terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele, e é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como realmente é. Eu já disse que Deus tanto amou o mundo que o deu ao seu Filho único. Deus de fato ama o mundo real, e aqueles que percebem essa realidade não podem ver o mundo da morte, pois a morte não pertence ao mundo real, no qual todas as coisas refletem o eterno. Deus te deu o mundo real em troca daquele que fizeste a partir da mente dividida, e que é o símbolo da morte, pois se realmente pudesse separar-te da mente de Deus, tu morrerias. O mundo que percebes é um mundo de separação. Talvez estejas disposto a aceitar até mesmo a morte para negar o teu Pai. Entretanto, Ele não quis que fosse assim, e por isso não é assim. Ainda não podes ter uma vontade contrária à sua, e é por isso que não tens controle sobre o mundo que fizeste. Não é um mundo de vontade, porque é governado pelo desejo de ser diferente de Deus. E esse desejo não é vontade. O mundo que fizeste é, portanto, totalmente caótico, governado por leis arbitrárias, sem sentido e sem qualquer significado, pois é feito de coisas que não queres, projetadas a parte da tua mente, porque tens medo delas. Entretanto, esse mundo está apenas na mente daquele que o fez, junto com a sua salvação real. Não acredites que ele esteja fora de ti, pois só reconhecendo onde ele está, terás controle sobre ele. Pois tu, na realidade, tens controle sobre tua mente, já que a mente é o mecanismo da decisão. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque, e ali onde ele começa tem que terminar, pois nesse mesmo lugar está também a salvação. E lá o altar de Deus, onde Cristo habita, tu profanaste o altar, mas não o mundo. No entanto, Cristo colocou a expiação sobre o altar para ti. Traze a esse altar essas tuas percepções do mundo, pois é o altar a verdade. Lá terás a tua visão mudada e lá aprenderás a ver verdadeiramente. Desse lugar onde Deus e seu Filho habitam em paz e onde tu és bem-vindo, olharás para fora em paz e contemplarás o mundo verdadeiramente. Contudo, para achares o lugar, tens que abandonar o teu investimento no mundo conforme projetas, permitindo ao Espírito Santo estender o mundo real para ti a partir do altar de Deus. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios, lição 93. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio, que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado os outros, tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado
diante de ídolos feitos de pó, tudo isso é verdadeiro, de acordo com o que acreditas agora. Hoje vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Eles não compartilham essas crenças, ou ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. E isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Porque não ficaria cheio de alegria sendo assegurado que, tendo o mal que pensas que fizeste nunca foi, que todo o mal que pensas que fizestes nunca foi feito, que todos os teus pecados não são nada, que és tão puro e santo quanto foste criado, e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas é salvo. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus, portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo que ele parece fazer ou pensar nada significa. Não é nem bom nem mal. É irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus, não o fere nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus? A tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses que ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como tu foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti porque Deus aí as colocou. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora, que estiveres acordado, começando afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em ti. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Ou melhor dizendo, a luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste, para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para esses exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir esses pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora,
Dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo esses pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Hoje pode fazer muito pela salvação do mundo. Pode fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E pode fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que o que a ideia para esse dia é de fato verdadeira. Fim da leitura do exercício de hoje.